Olá vocês, ouvintes e assinantes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro do ano de 2026 e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que, antes de mais nada, você pode nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo Rede Gama NGT, também nas melhores operadoras de TV a cabo e também no nosso streaming Rede Gama NGT. Bom, final de semana bastante movimentada em todos os campeonatos estaduais de futebol aí pelo país, e a gente vai tentar dar uma esmiuçada no que aconteceu de bom. Começando pelo Campeonato Paulista, nós tivemos os jogos de quartas e final. Eu lembro que, pelo novo modelo, são jogos de ida apenas, né? O famoso mata. No sábado à tarde, perante apenas 7 mil pessoas em Bragança Paulista, o Bragantino, dono de uma ótima campanha na primeira fase, acabou sendo o Bragantino e ficou pelas quartas de final, perdendo para o São Paulo por 2-1. O São Paulo fez uma partida bastante sólida. O Crespo parece que vai encontrando uma forma de jogar diferente de qual o seu modelo preferido, né? Ele que gosta muito de atuar com 3 zagueiros, acabou sucumbindo à ideia e está jogando com 4 jogadores em linha na defesa, 3 volantes, Lucas Moura armando para Luciano e Caleri. Uma formatação que tem dado muito certo. São Paulo, no começo do ano, era fadado a brigar pelo rebaixamento, agora chega às semifinais do Paulistão e está posicionado na primeira página do Campeonato Brasileiro. Realmente uma virada importante da equipe do São Paulo. Tem a ver com a chegada do Rafinha para tentar fazer aquele elo entre diretoria e jogadores? Sim, tem. Mas basicamente tem pela forma como o técnico Hernan Crespo vem dispondo os seus jogadores em campo. Os jogadores do Bragantino tiveram atitudes que eu não considero corretas em termos de reclamação contra a arbitragem. Daiane Muniz, na minha opinião, é a melhor árbitra do futebol paulista, ou seja, a melhor árbitra do Campeonato Paulista desse ano, foi escalada e teve uma atuação muito, muito boa. Os lances contestados pelo Bragantino não têm nenhuma razão de contestação. Uma ótima arbitragem da Daiane, e o São Paulo já é um dos semifinalistas. E por falar em semifinalistas, no jogo da noite, em Barueri, no Crefisa Stadium, como a gente gosta de chamar, Palmeiras 4, Capivariano 0, o famoso vira 2, acaba 4, o Palmeiras fez a sua pressão inicial em cima do Capivariano, melhor dizendo, e acabou fazendo o 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, ao natural, fez mais 2 gols. Todo mundo já imaginava que o Palmeiras seria, das 4 partidas que foram realizadas pelas quartas de final, seria aquele que ia ter a vida mais tranquila. Vence com facilidade, vence com autoridade e se credencia para as semifinais. Palmeiras é um dos favoritos ao título? Claro que é, mas lembro, as partidas de semifinal serão partidas únicas. Palmeiras e São Paulo jogarão no próximo final de semana no estádio de Barueri, com o mando do Palmeiras. Um jogo muito difícil, onde o tricolor paulista vem bastante animado com essa recuperação na reta final. E o Palmeiras, agora com John Arias, com todos os seus jogadores que estavam no banco, no departamento médico se recuperando, a equipe do Palmeiras é, na minha opinião, a franca favorita não só à semifinal, como em relação ao título. Palmeiras e São Paulo jogam sábado ou domingo em Barueri. A federação vai divulgar a tabela, a ordem dos jogos amanhã, terça-feira, mas o Palmeiras com o mando de campo, com a vantagem do mando de campo e com essa equipe que vem montando, é favorita em todas as competições que for disputar. A equipe do Capivariano, a nossa caloura no Paulistão desse ano, acabou disputando um campeonato
onde a manutenção na elite da divisão paulista era o objetivo alcançado, e de quebra ainda jogou uma quartas de final, o que vai fazer com que o Capivariano, no ano que vem, tenha calendário o ano inteiro jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao povo de Capivari, que vai entrando na história do futebol paulista. Partindo para o jogo de ontem à tarde, em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biasi praticamente lotado, praticamente dividido, Santos e Novo Horizontino. Novo Horizontino saiu na frente, o Santos conseguiu empate na metade do segundo tempo, e no último lance da partida, uma bobeada da defesa santista, e o Novo Horizontino acabou vencendo por 2-1 no último dos lances. O jogo não teve nem a saída de bola. 2 para o Novo Horizontino, 1 para o Santos. Algumas coisas que a gente deve ponderar. Todo mundo está dizendo que foi zebra. Não foi zebra. O Novo Horizontino foi a melhor equipe da primeira fase. O Novo Horizontino venceu o Palmeiras por 4-0 nesse mesmo estádio. O Novo Horizontino foi a Santos na partida inicial do campeonato, jogando uma ótima partida e acabou perdendo para o Santos por 2-1. Dali para frente, o Novo Horizontino engatou uma recuperação e foi o primeiro colocado. O Novo Horizontino vai ter o mando de campo dos jogos até a final, se lá chegar. Então, não foi surpresa. Por quê? Porque essa equipe do Novo Horizontino nas mãos do Anderson Moreira é uma equipe que já vem se encorpando desde o ano passado. O Novo Horizontino, durante os últimos 3 anos, bateu na trave para ascender a Série A. É um time acostumado a jogos difíceis. E o Santos, que colocou Neymar para jogar 90 minutos, deu para ver que ele se esforçou muito, mas conseguiu produzir muito pouco. Infelizmente, o Neymar que a gente tem visto jogar está muito longe daquele Neymar que a gente gostaria de ver e do mínimo possível que a gente poderia esperar de um craque como ele. Eu percebo nele vontade, muita vontade de realizar, mas parece que o corpo não está conseguindo. O ano passado eu senti que o Neymar estava um pouco mais animado. Esse ano, depois da artroscopia, ele parece que sente dores quando volta, e isso é muito preocupante, tanto para o Brasil, por quê? Porque se o Neymar continuar do jeito que está, se a convocação para a seleção brasileira fosse hoje, ele não estaria nos 26 convocados. Então, o Brasil precisa do Neymar, e o Neymar precisa do seu corpo para voltar a jogar futebol em alto nível. Começam a dizer que existe uma possibilidade grande do Neymar se aposentar no final do ano de 2026. Se o corpo dele pede isso, é isso que eu imagino que deva acontecer. O Santos perde e o Santos tem o seu sinal vermelho aceso. Por quê? O Santos é um dos lanternas do Campeonato Brasileiro com 1 ponto e não conseguiu classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Bom, o primeiro tempo do nosso resumo esportivo vai ficando por aqui e a gente volta já já. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo. Última partida ontem à noite. A Portuguesa recebeu o Corinthians no Canindé. Resultado final da partida 1-1. Resultado muito mentiroso para o que as equipes tenham feito. A Portuguesa teve um pênalti no primeiro tempo desperdiçado. Hugo Souza fez a defesa. Na sequência, uma falha incrível do jogador Ranieri, que deu um chute para cima. Eu nunca vi o cara dar um chute para cima, a bola cair na sua própria área. Ela sobrou ali para o jogador Zé Vitor, que abriu o placar. 1 para a Portuguesa, 0 para o Corinthians. Resultado para lá de justo. Memphis Depay parecia que estava jogando com um saco de pedra nas costas. Tal o peso das suas pernas. O Corinthians não fazia um bom jogo, nada, não conseguia luzir, e a equipe da Portuguesa ia nadando de braçada para cima do Corinthians. 1-0 foi muito pouco perto do que foi a partida no seu primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo e nada mudou.
O Corinthians trocava peças, o Corinthians lutava, o Corinthians brigava, o Dorival Júnior foi fazendo as suas alterações, trocou todo o seu ataque, tirou o Breno Guidon, tirou o Memphis Depay, tirou o Quinegão, foi tirando, não pecou pela omissão. O Dorival Júnior, que é um treinador que muita gente, e eu inclusive, considero ele um pouco medroso demais, nas últimas atuações com o Corinthians, ele vem demonstrando muita coragem e vem mostrando uma faceta que a gente não conhecia dele. Ele que é muito pragmático. Ontem, ele botou o time para frente. Por quê? Porque ele sentiu que a Portuguesa perdeu grande oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo. E 1-0 é um resultado mentiroso. Um acidente de trabalho pode sair o gol de empate e tudo vai por terra. E o Dorival percebeu, e a gente também percebia assistindo o jogo, que a Portuguesa parecia que estava com medo de matar o jogo. Jogou atrás da linha da bola o tempo inteiro no segundo tempo, quando o Corinthians não tinha penetração, o Corinthians não tinha criatividade. A bola rodava, passava pelos meio-campistas, ia na lateral direita, voltava na lateral esquerda, ia na lateral direita, voltava. Aí, de repente, alguém cruzava a bola na área. E os jogadores da Portuguesa cortando. E a Portuguesa dava a bola para o Corinthians. A Portuguesa deixou o Corinthians ficar com a bola o tempo todo. E aí, o que aconteceu? Aos 48 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho fez uma inversão de bola da direita para a esquerda com maestria. O lateral João Vitor da Portuguesa falhou. Ele não poderia, aquela bola não poderia passar por cima da cabeça dele. Caiu para o Vitinho. E o Vitinho teve rara felicidade, mas uma bomba do Vitinho no ângulo esquerdo do goleiro da Portuguesa, aos 48 do segundo tempo, decretando um castigo para o time da Portuguesa, que jogou muito bem, e premiando a vontade do Corinthians. A gente tem um comentarista de uma rádio que eu costumo ouvir aqui em São Paulo, chamado José Calil. Eu, quando vou falar o que as pessoas falam, eu dou o nome. José Calil diz que o Corinthians é um time cascudo. E disse ele que o Corinthians não desiste nunca. Então é um time que jogou liga. Ontem o Corinthians fez uma péssima partida, mas ninguém pode reclamar de empenho, de dedicação e de persistência. E o time persistiu até o final. Empatou o jogo, levou a partida para as cobranças de pênalti, e nas cobranças de pênalti, outro elogio ao Dorival Júnior. 9 jogadores bateram pênalti, o Corinthians converteu 8 gols. O único que perdeu seria o batedor oficial, o Rodrigo Garro. Todos os outros jogadores bateram os pênaltis muito bem batidos, inclusive a molecada, inclusive os zagueiros, todos cumpriram à risca a sua função na hora dos pênaltis. Exatamente como aconteceu na semifinal contra o Cruzeiro no ano passado, o Corinthians foi muito cirúrgico na hora da cobrança de pênalti. E o porquê disso? Os jogadores sabem que quando o outro time for bater, debaixo das traves vai estar Hugo Souza. Ontem ele fez a diferença de novo, garantindo um gol apenas no tempo normal e fazendo 2 defesas nas cobranças de pênalti. Então, Hugo Souza ontem fez 3 defesas, defendeu 3 pênaltis. O número dele, eu não sei o número exato, mas eu sei que, estatisticamente falando, o Hugo Souza defende 1 pênalti a cada 3 batidos contra ele. Na estatística de ontem, parecia que ele tinha ido para lá com 37 pênaltis contrários e defendido 12. Isso antes da disputa de pênaltis. Então, 12 vezes 3, 36. Ou seja, a cada 3 pênaltis que ele tem contra as suas traves, ele acaba defendendo. Realmente é um número importante e é interessante. Por quê? Porque o Corinthians tem um goleiro sólido numa disputa de pênaltis que dá tranquilidade aos seus jogadores para bater. E o Corinthians venceu. Justa ou injustamente, isso não vem ao caso. Arbitragem que não interferiu em absolutamente nada na partida. E digo mais, 4 arbitragens muito boas no Campeonato Paulista. Nenhum time pode reclamar de arbitragem. Semifinais definidas
No próximo final de semana, Palmeiras e São Paulo com o mando do Palmeiras, Novo Horizontino e Corinthians com o mando do Novo Horizontino. Eu, particularmente, acredito que, fosse feita a justiça, teremos uma final entre Palmeiras e Novo Horizonte. Por quê? A equipe de Novo Horizonte vem jogando um bom futebol, vem sendo cirúrgica, como a gente gosta de dizer. Agora, o São Paulo vem numa crescente, sabe jogar partidas de mata-mata contra o Palmeiras, e o Corinthians você não precisa nem comentar, é um time difícil de ser batido, quer em seus domínios, quer fora da sua casa. Então, o próximo final de semana teremos esses dois jogos, e logicamente aqui o Resumo Esportivo vai estar levando para vocês tudo que acontecer nas duas semifinais, Novo Horizontino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, as grandes semifinais, em jogo único, empate, disputa por pênaltis. Apenas as finais serão em jogos de ida e volta. Então, repetindo, apenas as finais serão em jogos de ida e volta. Falando um pouquinho agora do Campeonato Carioca, né? Tivemos os jogos de ida das duas semifinais. O Vasco perdeu para o Fluminense por 1-0. O Fluminense teve um jogador expulso, teve o Zubeldia se revoltando na beira do gramado. E no final, Fernando Diniz acabou demitido. Notícia de ontem à noite, Fernando Diniz não é mais o técnico do Vasco. E o Fluminense, nas mãos do Zubeldia, deve atingir a final do campeonato, e deve ser contra o Flamengo, que bateu tranquilamente o Madureira por 2-0. No jogo de volta pode até perder por um gol de diferença. Então, teremos encaminhadíssimos no Carioca, na minha opinião, um grande Fla-Flu decidindo mais uma vez o Campeonato Carioca. Um campeonato recheado de clássicos, como eles gostam de dizer, recheados de bons públicos e que vai melhorando em termos de qualidade técnica neste finalzinho. E por falar em finalzinho, estamos no finalzinho do nosso segundo tempo do Resumo Esportivo, e volta já já. Começamos agora o nosso tempo extra, o terceiro tempo do nosso Resumo Esportivo. Falando um pouquinho do Campeonato Mineiro de Futebol, tivemos também os jogos de ida das duas semifinais. No sábado, em Pouso Alegre, o Cruzeiro venceu a equipe do Pouso Alegre por 2-1. O Cruzeiro abriu 2-0, o Pouso Alegre diminuiu, e aí deixa tudo em aberto para o jogo de volta no Mineirão no próximo final de semana. Um detalhe interessante nessa partida, os bancos de reservas. De um lado, o Tite, campeão mundial pelo Corinthians, e do outro lado, na equipe do Pouso Alegre, o Danilo, Zidanilo, aquele jogador que fez história no São Paulo e no Corinthians, conquistando o Mundial por essas duas equipes, e quando o Tite foi campeão mundial pelo Corinthians, o Danilo era um dos destaques da equipe, ele que agora tornou-se treinador, foi muito bem na base do Corinthians e agora vem incursando pelos times profissionais, fez um ótimo trabalho no Pouso Alegre, colocou a equipe entre os 4 finalistas do Campeonato Mineiro e ainda está na briga por uma vaga na grande finalíssima. O Cruzeiro é favorito? É, o Cruzeiro é favorito, mas o Pouso Alegre mostrou que tem time para surpreender. Na outra partida, jogada no estádio do Atlético Mineiro, na Arena MRV, o Galo Mineiro ia até o final na frente contra o América e acabou cedendo um empate nos últimos minutos da partida. Um para o Galo Mineiro, um para o Atlético Mineiro, um para o América. Jogo de volta na próxima semana com o mando do América e teremos a definição dos finalistas, que, na minha opinião, devem ser Atlético e Cruzeiro, mas os oponentes esse ano estão muitíssimo próximos e podem surpreender. Seguindo o nosso giro pelos campeonatos regionais, definido o Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho, o Gauchão vai ter um Grenal, onde o Grêmio fará o primeiro jogo em casa e o Inter fará a segunda partida, a finalíssima, no seu estádio. Ontem, o Grêmio empatou com o Juventude 1-1 em Caxias no tempo normal e acabou vencendo nas cobranças de pênalti. O Inter, no sábado, havia goleado o Ipiranga por 4-0
como tinha vencido no jogo de ida por 3-0, um resultado muito tranquilo e uma situação muito fácil para o Internacional de Porto Alegre. Então, Grêmio e Internacional começam a decisão no próximo domingo, jogo na Arena do Grêmio, e no outro domingo, a grande finalíssima no Gigante da Beira Rio. O Campeonato Paranaense teve duas surpresas. No sábado, Curitiba 2, Operário 2 repetiram o resultado do jogo de ida, que havia sido 2-2 em Ponta Grossa, e na disputa de pênaltis, o Fantasma, o Operário, chegou de novo à final do Campeonato Paranaense, vai em busca do bicampeonato. Parabéns à equipe de Ponta Grossa, e o Curitiba brigou, competiu, sucumbiu na disputa de pênaltis. Na partida de ontem, na Liga Arena, o Atlético perdeu para o Londrina por 1-0, surpreendendo a todos, afinal de contas, havia acontecido um empate em 2 tempos em Londrina semana passada, o Atlético ontem acabou perdendo por 1-0. Tomou um gol logo de cara, com 5 minutos, no segundo tempo teve um pênalti ao seu favor, pênalti desperdiçado pelo João Cruz. É impressionante a quantidade de pênaltis desperdiçados pelo Clube Atlético Paranaense. No meio de semana, teve pênalti desperdiçado pelo Junimar. Outros jogos, teve um jogo no Campeonato Paranaense que o mesmo jogador perdeu 2 pênaltis, ou seja, o técnico Dair Helman precisa ver o que está acontecendo. Ou não estão treinando, ou os jogadores que estão sendo destinados a bater os pênaltis não são os mais indicados. O Atlético perdeu um pênalti, por conta desse pênalti perdido, acabou ficando fora da grande final, que será Operário e Londrina. Primeiro jogo no Estádio do Café no próximo fim de semana, e a grande decisão em Ponta Grossa, e lembro que o Operário vai em busca do bicampeonato. Virando a chave do futebol, agora falando um pouquinho do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino, o SESI Bauru, na final, acabou batendo o Osasco e conquista o título sul-americano de clubes, conquistando também a vaga para o Mundial de Clubes, que sempre é jogado no final do ano. Parabéns à equipe de Bauru, que vem se solidificando como uma das forças do voleibol feminino brasileiro. E agora indo um pouquinho para o tênis, Luísa Stephanie e Gabriela Dabrowski fazendo campanhas maravilhosas nos torneios no Oriente Médio, acabaram sendo campeãs de duplas no último fim de semana, no Master de Doha. Luísa Stephanie entra no seleto grupo do top 10 de duplas, Gabriela Dabrowski é a número 5 do mundo, e a Luísa vai se tornar, a partir do ranking de hoje, a número 10 do mundo. Ela que vem fazendo campanhas maravilhosas, chegou em semifinais e vem se solidificando como uma excepcional jogadora de duplas. E por falar em duplas, João Fonseca e Marcelo Melo, o garoto e o velho Marcelo, o interminável Marcelo Melo, resolveram jogar o ATP 500 do Rio no setor de duplas masculinas. Não estava programado isso. O Fonseca vai agora tentar jogar muitos torneios de dupla para ter tempo de quadra, ele que é muito jovem, para ter tempo de quadra, para sentir pressão, uma atitude muito interessante deles. Acabou jogando com o Marcelo Melo, e eles foram ganhando, a torcida foi crescendo e chegaram à final e bateram o alemão Frentzen e o holandês Haas, 2 bons duplistas no match tie-break por 10-8, e o João Fonseca encerrou a partida com um ace, um jogador de simples que tem uma batida muito forte, é um prodígio do tênis brasileiro e que vai se mostrando também um ótimo jogador de duplas. O João Fonseca já divulgou que alguns torneios ainda no primeiro semestre, ele já se inscreveu na chave de duplas, com o título do ATP 500, o Rio Open, ele já entrou no grupo dos 200 melhores duplistas do mundo, jogando apenas um torneio. Então, o prodígio João Fonseca vai também enveredando pelo setor de duplas. E eu volto a dizer, foi uma atitude muito inteligente dele, porque o que o Fonseca precisa? Ele precisa de tempo de quadra. Ele precisa ficar muito na quadra para sentir a pressão, para sentir os golpes,
para ter tie-breaks jogados, para ter match points a favor ou contra. Tudo isso faz parte do lapidamento desse jogador que tem tudo para ser. Não digo o número 1 do mundo, porque o número 1, número 2 do mundo são seres extraterrenos, a gente brinca. Mas ele tem tudo para ser um jogador top 10. E olha, ser top 10 não é fácil. Nosso resumo esportivo de hoje termina aqui e a gente vai voltar na semana que vem com mais tudo do esporte para você. E você sabe, é de Gama NGT, sempre com você.